É uma tristeza, né? Porque nós, torcedores, a gente gosta de futebol, a gente gosta, ama o Vasco. Nós gostaríamos que o Vasco não tivesse nessa situação e é muito chato, né? Muito desagradável. A gente nem tem nada do final de semana e mais sabendo que todos esses campeonatos que o Vasco não estará presente, com todo realismo, menos sofrimento, Edmundo. Menos sofrimento, porque quanto mais campeonatos o Vasco tiver, mais sofrimento pra gente, porque a gente vai sempre ficar tentando encontrar uma razão para acreditar que essa vitória é nossa, como por exemplo... Nação flamenguista, os vascaínos estão numa situação complicada, né? O Vasco caiu fora para o Flamengo, que só vai ter jogo daqui a um mês, né? Que é a estreia pelo Campeonato Brasileiro. E os torcedores vascaínos olham para a equipe e não vê uma perspectiva de melhora, né? Pelo outro lado, vê o seu arquirrival, o Flamengo, se destacar, ser o clube mais rico, o clube que ganha mais título, o clube da mídia, né? A mídia toda em cima. E eles ficam com o pé atrás, né? Por quê? Porque o Vasco, cada dia que passa, o Flamengo deixa mais de ser seu rival, né? Não pela parte do Vasco, mas sim pela parte do Flamengo, né? Infelizmente é isso que acontece, né? E no meio do ano todo mundo sabe que vai acontecer o Mundial de Clubes, né? Pois é, Flamengo bem, melhor futebol do Brasil, vai estar no Mundial. Mesmo aqueles clubes que não são tão bem assim, né? Que são rivais do Vasco também, como Fluminense e Botafogo, também no Mundial de Clubes, né? Isso aí deixa os torcedores vascaínos mais revoltados ainda, né? Sem sombra de dúvida, é para deixar revoltado, né? Porque o Fluminense e o Botafogo tá no Mundial e o Vasco, né, infelizmente, não tá, né? Porque não ganhou nenhuma competição internacional e os vascaínos ficam revoltados, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Edmundo, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que ele fala sobre esse assunto. No final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Aquele que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro é porque na metade do ano teremos o Super Mundial e todos os outros times da cidade do Rio de Janeiro, me refiro aos grandes, né, disputarão essa competição. E sem dúvida nenhuma, é uma tristeza para nós vascaínos não estar na Libertadores, no Super Mundial, nas grandes competições que o Vasco estava sempre muito habituado a participar. Hoje, o momento é muito difícil financeiro, né? Eu acho que tem até um presidente muito bom, muito bacana, que é o Pedrinho, mas com a dificuldade financeira e falta de coragem de tomar algumas decisões que seriam importantes para o Vasco, né? Fazer algumas besteiras, né? Abrir o coração, assim, trazer de fato jogadores que possam agradar o nosso torcedor. O que você acha disso tudo aí, Eri? Um final de semana sem jogo, o Mundial com os nossos co-irmãos. O que você me diz? É uma tristeza, né? Porque nós, torcedores, a gente gosta de futebol, a gente gosta, ama o Vasco. Nós gostaríamos que o Vasco não tivesse nessa situação e é muito chato, né? Muito desagradável. A gente nem tem nada do final de semana e mais sabendo que todos esses campeonatos que o Vasco não estará presente, com todo realismo, menos sofrimento, Edmundo. Menos sofrimento, porque quanto mais campeonatos o Vasco tiver, mais sofrimento pra gente, porque a gente vai sempre ficar tentando encontrar uma razão para acreditar que essa vitória é nossa, como por exemplo, vamos jogar contra o Flamengo, não, mas 11 contra 11, aí tem gente que fala, mas tá pessimista, tem gente que fala, tá otimista, a gente tá maluco, a gente tá louco, a gente tá tentando encontrar desculpas e razões para continuar, desculpas para derrota e razões para as vitórias, ganhamos porque perdemos por isso, então é uma loucura que a gente tá fazendo, só nos restos do Campeonato Brasileiro, que eu não sei o que vai acontecer nesse final de semana. Esse final de semana poderia ter amistoso. Né? Vai ter um amistoso amanhã contra o Maricá. Ele inicialmente iria ser disputado em São Januário, mas mudou e vai ser disputado
lá no CT, né? No CT Moacir Barbosa. Também está planejado aí, eu acho que para o próximo final de semana, um jogo contra o Cruzeiro. Também é um time que contratou bastante, é um time que contratou bastante e que também decepcionou, deixou a sua torcida chateada, porque não chegou à final. Aliás, quem chegou à final foi o Atlético Mineiro, que goleou na primeira partida ao América Mineiro por 4-0. Então, praticamente é o Atlético Mineiro campeão de 2025, campeão mineiro de 2025. Mas, enfim, Eri, para nós não é habitual, para nós que eu digo, o pessoal mais velho, né, pessoal que é mais velho, não é normal ver o Vasco em plena temporada ficar 20 e poucos dias sem jogar uma partida oficial. Eu acho que isso passa muito pelo planejamento, porque esse ano é um ano atípico, por culpa desse Super Mundial. A FIFA vai promover nesse Super Mundial. Os campeonatos estaduais tiveram que começar um pouquinho antes, né, por causa da data FIFA também, que semana que vem, né, nesse final de semana, acho que os jogadores já se apresentam à seleção brasileira ou às suas seleções, mas a gente que se acostumou a disputar as finais, ficar fora de mais uma, né? Não é que a gente está fora da final, a gente está fora de mais uma final de Campeonato Carioca, e ver o nosso time, criar a expectativa de ver o nosso time entrar em campo novamente, só 22 dias depois, acho que 23 dias depois, que foi do período da eliminação até a estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Santos em São Januário. Contra um Santos que também precisa mostrar para sua torcida que não está tão frágil, não está tão fragilizado. Eu acho que vai ser uma decisão. O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro vai ser uma decisão para o Santos e para o Vasco, porque a gente sabe que quanto mais você ganhar em casa, menos difícil vai ser para a sua vida, né? Então, não tem jeito, cara. O problema todo do Vasco é ficar esse tempo todo fora. Vai jogar contra o Maricá. Qual é o time que vai jogar contra o Maricá? Qual é esse mesmo time que vai jogar contra o Maricá? É o mesmo time que vai verdadeiramente estrear no Campeonato Brasileiro? Em renovar. E você escutou hoje de uma pessoa importante, influente, dentro do clube, que disse que o Vasco está pensando, sim, em renovar com o Payet. Eu fico um pouco horrorizado, porque, cara, é só entender um pouquinho o porquê do Pedrinho, presidente, Felipe, que está lá dentro da diretoria, nosso Luizinho também. Por que eles três não conversam entre eles e falam assim, gente, vamos resolver essa porra aqui, porque a gente conhece futebol, porra. A gente está sabendo o que está acontecendo aqui dentro. Porra, os três conhecem futebol, os três conhecem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Será possível que você está completamente errado, Edmundo, e eu também? Porque a gente está vendo do lado de fora. Será que se nós estivéssemos lá dentro, nós também estaríamos fazendo parte dessa coisa tão errada, porque é errado, dessa coisa tão errada de não ter uma visão para o futebol, de não estar vendo que o nosso futebol está muito abaixo do que nós merecemos, nós todos vascaínos? Ô, Eri, a minha saída do grupo, do grupo não, né? Da administração, que do grupo eu ainda não sei se eu saí, porque sou um dos fundadores da Sempre Vasco. Isso é uma conversa que a gente precisa ter um pouco mais próximo aí da eleição de 2026. Mas eu saí exatamente por isso, por ter sido sempre voto vencido nas coisas que eu penso de futebol e penso para o Vasco da Gama. Né? Entre gastar 10 milhões com o Maxime Rodrigues, gastar 10 milhões só de compra
fora salário, com o Jean Davi, eu achava que tinha que pegar esses 20 milhões, diluir ele em 12 meses e contratar o Richarlison. Simples assim. Simples assim. Ah, mas o Richarlison não vem. Falei, mas você já tentou? Não, não tentei. Então como é que sabe que ele não vem? Ah, o cara não vai sair da Inglaterra para vir para cá. Lá ele ganha X. Aí daqui a pouco vem o Thiago Silva, que sai do Chelsea, e vem, sai o Marcelo do Real Madrid, vem, sai o Neymar, que ganhava 100 milhões de reais por mês, e vem jogar no Santos, né? Porque cada um tem o seu momento. Às vezes, na vida da gente, o dinheiro não é o mais importante. Às vezes, estar próximo da seleção, estar feliz, estar ganhando título, sei lá o que é. Jogar no nosso time de coração, às vezes tem coisas que podem nos mobilizar a tomar uma decisão que vai surpreender a todo mundo. Foi exatamente por isso, Hélio. Exatamente por isso que a gente sentava, conversava, eu expunha minha opinião, e na hora das decisões, as decisões eram tomadas de forma completamente diferente. Inclusive no caso do Felipe Coutinho, que exigiu a contratação do Souza e do Alex Teixeira. Me diz aí o que você acha, se eu estou falando muita besteira aqui. Não, se você fazia parte do grupo, como você mesmo está falando, e a sua opinião era sempre contrária à opinião deles... Pessoal, Edmundo chutou o balde, né, no ditado popular, né? E eu concordo com ele, né? Algumas coisas que às vezes deixa o torcedor, não só o torcedor vascaíno, mas também torcedor flamenguista, torcedor botafoguense, torcedor tricolor, né? Todos ficam revoltados, né? São algumas situações, né, que a gente não entende, né? Algumas renovações de contrato, algumas contratações que às vezes deixa o torcedor sem entender. Isso acontece em todo o clube do futebol brasileiro, né? Sobre a questão aí, né, de o Vasco ficar aí 30 dias paralisado, né? Caiu fora do Campeonato Carioca, né? Faz tempo que o Vasco não vai à final do Campeonato Carioca. Para mim, é uma competição que o Vasco ainda pode chegar a ser campeão. Para mim, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana é mais difícil, é mais complicado, né? E o pior que os torcedores do Vasco vê. Tudo bem, o Flamengo, né? O Flamengo tem o melhor elenco, tem um investimento que nem se compara, tem um treinador, joga um bom futebol, tá no Mundial, ok. Mas pelo outro lado, eles veem um Botafogo que não vive um bom momento também, né? A realidade é essa. O Fluminense que também não vive um bom momento. Quando eu digo um bom momento, não é só um bom momento dentro de campo, mas também financeiramente, né? Principalmente o Fluminense, né? E para o Mundial de Clube, né? Quer dizer, os 4 clubes do Rio, 3 vão para o Mundial de Clube e o Vasco não vai, né? Isso aí também deixa o torcedor vascaíno revoltado e indignado, com razão, né? Se eu fosse vascaíno, eu tava com raiva, né? Mas é porque as coisas no Vasco foi muito rápido, pessoal. Quando chegou a SAF aqui, um dos primeiros clubes a se transformar em SAF, Vasco da Gama. Por quê? Porque eles viam seu principal rival. Volto a dizer, o Vasco hoje tem o principal rival dele, é o Flamengo. Já o Flamengo não tem o Vasco como principal rival. Então o que é que acontece? Eles viam seu principal rival faturando bilhões, trazendo os melhores jogadores, melhor campo, melhor centro de treinamento do país, os melhores profissionais estavam no Flamengo, né? Então eles acharam que se transformar numa SAF era a solução para bater de frente com o Flamengo, né? Inclusive, o dono da SAF da 777, né? Quando chegou no Vasco, foi a primeira coisa que ele disse, né? Vai ser o último ano que o Vasco vai ficar atrás do Flamengo em questão de investimento. Mas parece que não foi isso, né, pessoal? Por isso que eu digo, a SAF tem que ser bem pensada, pessoal.
SAF não quer dizer que você vai ser o clube que vai gastar mais, o clube que vai investir mais, o clube que vai ganhar tudo, não. SAF é uma coisa, né? SAF organizada, né? E a gente espera, principalmente o Flamengo, que nunca precise de uma SAF, né? É isso, né? A gente espera que nunca precise de uma SAF, né? Porque a gente sabe que SAF, às vezes o torcedor acha que é mil maravilhas, né? Mas SAF tem 3 saídas. Primeiro, a SAF, quando chega, é tentar reestruturar o clube, né? Depois, é obter lucros. Por quê? Porque é uma empresa, né? A empresa, ela quer lucros. Não vá pensando que uma SAF vai chegar em um clube de futebol e o principal objetivo dela ser títulos. Não. O principal objetivo é lucros. Claro, quando se puder ter lucros com títulos, melhor ainda, né? Mas caso essa SAF dê errada, tem outro rumo, né? A SAF dê errada, como deu a do Vasco. Recuperação judicial. Recuperação judicial é mais complicado, né? Depois da recuperação judicial, caso algumas cláusulas sejam quebradas, o clube é repassado para os credores, né? Depois daí, pessoal, falência. É isso. Simples e resumido, né? Mas fazer o quê, né? Os vascaínos, Edmundo aí, eu até concordo, né, com as coisas que ele diz, né? Um clube do tamanho do Vasco se tornar e ficar numa situação dessa aí, né? Preocupante. Mas ainda bem que eu sou flamenguista, né? E você, nação flamenguista, deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.